Muitas pessoas, muitos amigos aqui do canal me perguntam como eu posso saber se eu tenho ou não um precatório para receber. Eliselton, você fala tanto de precatório, será que eu tenho um precatório e não sei? Meu amigo, dá uma olhadinha nesta notícia que está aparecendo aí para você. O que é precatório, como funciona e como saber se tenho para receber. Olha que interessante, notícia aqui do dia 4 de fevereiro de 2024. Então fique muito atento que eu quero te ensinar se você tem ou não precatório para você saber como consultar o seu precatório. É importantíssimo ter essas informações. Neste ano de 2024, muitas pessoas estão felizes porque já receberam os seus precatórios e você precisa saber disso também. Vamos dar uma olhadinha na notícia? Eu vou ler a notícia para você e quero te explicar cada tópico. Dá uma olhadinha. Os governos municipais, estaduais e também a União possuem diferentes tipos de gastos em suas respectivas contas públicas. Dentre eles está o pagamento de precatórios. Esse tipo de passivo é capaz de interferir nos resultados da política fiscal de um determinado governo. Apesar de sua importância, muitas pessoas não o conhecem e nem sabem como funciona. Em muitos casos, surgem dúvidas sobre sua definição e também sobre quem recebe este pagamento. Confira algumas informações importantes sobre os precatórios. Então, inicialmente o texto nos diz que os precatórios podem ser municipais, estaduais ou federais, tá bom? Então, fique muito atento porque existe precatório do Estado, do município e da União. Agora, olha só, o que é precatório? O que é um precatório? Os precatórios são requisições de pagamentos formalizadas e expedidas pelo Poder Judiciário após uma decisão definitiva que determina o pagamento de uma determinada quantia por parte do poder público, União, Estado, município, autarquias e fundações a um beneficiário. O pagamento de precatórios está previsto na Constituição Federal. Eles podem ser de natureza alimentar ou não. O primeiro são aqueles de ações judiciais relacionadas a salários, pensões, aposentadorias ou indenizações. Já o segundo decorre de temas como desapropriações e tributos. Então, meu amigo, o que é um precatório? Eu vou resumir para você. Precatório é um título que uma pessoa tem porque ela entra com uma ação contra o município, o estado ou o governo e ele fica com este crédito se ele for vencedor. O governo não paga suas dívidas como eu e você. Se você perder uma ação, você tem que pagar na hora ali, senão você tem multa, penhora os seus bens. O governo não funciona assim. Se você ganhar uma ação contra o governo, quer seja municipal, estadual ou federal, você vai receber por meio de precatório se o seu crédito for superior a 60 salários mínimos. E o precatório pode ser alimentar ou não. Alimentar é todo aquele precatório que está relacionado com aposentadoria, com salário, com pensão, quer seja no estado, no município ou na União. Agora, os precatórios de natureza comum são aqueles de desapropriação de terra ou então os precatórios tributários, que alguma empresa recolheu algum tributo a mais e o governo vai ter que devolver. Então, meu amigo, quem são as pessoas que têm um precatório? São aqueles que entraram com uma ação contra o Estado, tá? Contra o Estado, contra o município ou contra a União. Quando eu falo Estado, engloba esses três entes, tá bom? Se você entrou contra o Estado e venceu a ação, muito provavelmente você tem um precatório para receber. Agora, se você não entrou com a ação contra o Estado, você não tem precatório para receber. Exceto, meu amigo, fique muito atento, exceto os professores que têm os precatórios do Fundef, porque o governo entrou com a ação no lugar dele, o governo do Estado entrou com uma ação contra a União, então os professores do Estado têm direito ao precatório do Fundef. Aqueles municípios que entraram com uma ação representando ali os professores terão os seus direitos aos precatórios. Esses professores, mesmo eles mesmos, não tendo entrado com a ação. Ou se você fez parte de alguma ação coletiva, quem sabe já esqueceu, o sindicato entrou com uma ação para você, você pode também ter um precatório. Mas não existe precatório sem uma ação judicial, porque o precatório é a forma como o governo, como o Estado paga as suas dívidas judiciais.
É importante você saber, meu amigo, que se você ganhou a ação e o governo vai ter que te pagar menos de 60 salários mínimos, então você não vai ter um precatório, vai ter uma requisição de pequeno valor. Isto o governo paga em 60 dias após a expedição da ordem. Agora, se você ganhou e tem um crédito de mais de 60 salários mínimos, então o governo vai pagar por meio de precatório. E aí muda a coisa, tá? Você não recebe mais de 60 dias. Preste muita atenção agora, porque se a ordem do seu precatório sair até o dia 2 de abril de um ano, ele será pago no ano seguinte. Por exemplo, todos os precatórios que forem expedidos até o dia 2 de abril de 2024 serão inscritos para o orçamento de 2025 e o governo tem até o dia 31 de dezembro de 2025 para fazer o pagamento. Agora, se o seu precatório sair a partir do dia 3 de abril de 2024, você será inscrito para o orçamento de 2026. Esta regra é muito importante para você entender quando o seu precatório será pago. Agora, meu amigo, como consultar o pagamento de precatórios? Dá uma olhadinha. Para saber se o precatório já foi liberado, basta acessar os sites dos tribunais regionais federais e ir até a área destinada aos precatórios ou consultar o andamento processual. Essa consulta pode ser feita por meio do número do processo, o CPF ou o nome da parte interessada. Meu amigo, para você consultar o seu precatório, basta entrar no TRF, no Tribunal Regional Federal da sua região, tá bom? Eu já gravei vídeo, nós temos 6 regiões aqui no Brasil. Por exemplo, estado de São Paulo e Mato Grosso é o TRF3. Cada região do país, o Sul, o Norte, o Nordeste, cada uma tem um TRF, você precisa saber qual é o seu TRF, e lá no cantinho que fala do precatório e colocar o seu CPF, você vai saber a situação do seu precatório. Basta você dar uma olhadinha aí no nosso canal que eu tenho vídeo explicando como consultar o precatório. Por fim, meu amigo, o texto diz assim: como faço para receber esse pagamento? O valor da condenação com a incidência do imposto de renda retido na fonte em determinados casos é depositado em uma conta do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Para sacar, o beneficiário terá que apresentar um documento de identificação com foto. Em alguns casos, também é cobrado outros tipos de documentos e uma comprovação de residência. Meu amigo, a parte mais fácil de um precatório é o recebimento, tá bom? Fique tranquilo, se você entrou com a ação judicial, venceu a ação judicial e o governo já depositou o seu precatório, é uma questão de tempo para você fazer o saque. Em alguns casos, basta ir até o banco que foi depositado, que normalmente é o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, porque o próprio sistema da Justiça abre uma conta bancária nesses bancos para você no seu CPF. Então você vai com os documentos até a instituição financeira, até o banco e vai pedir o saque e transferir o dinheiro para a sua conta pessoal. Mas acontece que em alguns casos precisa de alvará, tá bom? O juiz precisa expedir o alvará. E de posse desse documento, o alvará, você vai levar até o banco e conseguir a transferência. Então, você precisa falar com o seu advogado para saber se o seu precatório tem alvará ou não. Beleza, meu amigo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, destas informações. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo somente sobre o seu comentário, porque pode ser do interesse de mais pessoas. E olha só, se você gostou, se inscreva no canal, aperte o like. Eu tenho certeza que esse vídeo foi importante para você e quando você aperta o like, você diz que gostou, eu fico feliz e o YouTube vê que esse vídeo foi relevante para você. Nós temos vídeos toda semana falando de precatório, meu amigo. Então se inscreva nesse canal que você vai ficar atualizado.